verdade, decretos de suplementação de crédito, algo praticado ao longo de todos os anos passados, tanto na época do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, como na época do ex-presidente Lula, especialmente nos anos de 2008 e 2009, em que houve atos iguais aos meus. O Tribunal de Contas da União, que entendia até então que isso era correto, mudou o entendimento no final do ano passado. Ora, você pode mudar o entendimento a partir do final do ano passado para frente. Agora, o final do ano passado para trás, não se pode fazer essa mudança. E além disso, a própria perícia do Senado constatou a inexistência de dolo. Se não há dolo, não há crime. Então, esses três decretos são simplesmente artifícios utilizados para fazer o meu afastamento. Além disso, tem o Plano Safra. O Plano Safra, que eles consideravam que era pedalada fiscal. O que acontece com o Plano Safra? Acontece que a lei é clara no Plano Safra. A execução do Plano Safra não é atribuição da Presidência da República. A execução ela é feita por portaria do Ministério da Fazenda. Então, também a perícia do Senado constatou que não há nenhum ato meu na execução do Plano Safra. Portanto, se não há ato meu, é muito difícil, porque é por isso que ninguém responde de que ato eu sou acusada no Plano Safra. A tal das pedaladas fiscais se mostraram nada mais, nada menos do que um atraso no pagamento, que foi saldado no final do ano, como sempre ocorre. Também neste caso, o Tribunal de Contas da União mudou o entendimento a partir do final do ano passado. E também neste caso, final de 2014, não, presidente. Isso só vale daqui para frente e não daqui para trás. Então, por isso que nós chamamos esse processo de um verdadeiro golpe contra a Constituição. Porque se o impeachment está previsto, ele não está previsto no caso de ausência de crime de responsabilidade. E o que nós estamos vendo é que não há crime de responsabilidade, não havendo a golpe. Presidente Dilma Rousseff, só aproveitando, eu também fiz a pergunta como a senhora avalia esses quase 2 meses do governo Temer. Olha, eu acredito que uma das questões que explicam por que esse golpe foi dado, a primeira está revelada pelo próprio senador Jucá, ex-ministro do Planejamento do governo provisório e interino, que foi afastado logo depois de ser reveladas as gravações do Sérgio Machado. O que estavam nessas gravações? A declaração do senador de que era necessário mudar o governo e afastar para poder impedir a continuidade das operações da Lava Jato e das investigações sobre corrupção. Mas a segunda razão, eu acho, do golpe, ela diz respeito ao seguinte fato. Na verdade, o que está sendo implantado nesses 2 meses pelo governo interino e provisório é o desmonte da política que foi aprovada nas urnas, que é uma política baseada em algumas pedras fundamentais. Primeira pedra, baseada em programas sociais, ampliação dos gastos em educação e saúde, garantia de gastos sociais, como é o caso do Minha Casa Minha Vida. O que eles estão fazendo? Eles estão desmontando as políticas sociais. Ainda não fizeram de forma completa. Até porque o próprio presidente interino disse que as maldades vão vir depois. Mas eu quero lembrar que reduzir os gastos em saúde e educação, usando como base o crescimento real da inflação apenas, só a inflação vai significar uma redução brutal dos gastos em saúde e educação. Pra você ter uma ideia, se se gastava 101 bilhões,
nós teríamos que estar gastando, se só mantivéssemos o crescimento da inflação, gastando pura e simplesmente 35 bilhões de reais. Então, é uma verdadeiro descalabro. Além disso, você está vendo que aumentaram o déficit. Aumentaram o déficit para quê? Deram reajuste para aqueles que ganham mais. Eu não tenho nada contra que todas as pessoas têm reajuste, mas diante da crise, não cabe dar reajuste para quem ganha mais. É um absurdo. Então, há inclusive uma irresponsabilidade fiscal na gestão da coisa pública. E é interessante porque essas pessoas que hoje dirigem a área econômica do governo são aquelas que diziam que a gente tinha de cortar mais. Nós cortamos tudo o que era necessário. Agora, eles estão fazendo outras coisas, eles estão aumentando desnecessariamente o gasto público e reduzindo desnecessariamente aquilo que tem que ser aumentado, como é o caso da educação e da saúde no Brasil. Sem educação, nós não teremos, sem oferta de cursos, tanto públicos quanto privados, nós não teremos capacidade de resolver duas questões. Primeira questão, nós temos que resolver o problema de tornar perene os ganhos sociais que nós conquistamos quando tiramos da miséria milhões de pessoas e elevamos outras tantas para a classe média. Tornar perene significa dar a eles educação de qualidade, para que eles possam ter empregos melhores. E também a educação serve para dar suporte para a ciência, tecnologia e inovar a indústria, a área agrícola, a área de serviços do nosso país, caminhando para uma economia do conhecimento. Então, eu acho, a política econômica, fiscal e social mais absurda essa que nós estamos vendo ser executada nesses 2 meses. Presidente Dilma Rousseff, o Márcio Didier também tem perguntas a lhe fazer. Márcio? Presidenta, boa tarde, tudo bom? Boa tarde, Márcio. Presidenta, a senhora falou aí, desmonte da política nas urnas, em relação aos programas sociais, a questão da educação, a questão da saúde. Durante a campanha a senhora falou que não ia reajustar a energia, houve reajuste, não ia reajustar combustível, houve reajuste. Isso daí, de certa forma, também não é um desmonte da política das urnas? Meu querido, eu não disse que não ia aumentar a energia. Inclusive, eu não aumentei a energia na proporção que fala. Pelo contrário, eu mantive durante todo o tempo o preço do petróleo. Por exemplo, a Petrobras está. Fizemos uns poucos reajustes e agora já chegou a hora de diminuir o preço do petróleo. Ninguém toca nesse assunto, mas essa é uma questão fundamental, porque agora, já há mais de 1 ano e 1 mês, o petróleo caiu. Então nós estamos pagando petróleo tipo 98, entre 60 e 90 dólares, eu não sei hoje como é que está direito a cotação, que eles estão pagando, nós estamos remunerando a Petrobras, mas seguramente o petróleo deve estar em torno de uns 50, 40 e poucos. Isso. Então hoje tem margem para cair. Já caiu o preço. Naquela época ainda não tinha essa margem. A segunda questão da energia elétrica, nós criamos as condições para que o preço da energia elétrica esse ano caísse. Por quê? Porque nós enfrentamos, e vocês sabem, porque passaram por isso, a maior seca no início de 2015. Isso. No início, aliás, no final de 14 e início de 15, o Brasil enfrentou 2 secas extremamente fortes. Uma foi aí no Nordeste pelo 4º ano, ou 4º ano consecutivo. E outra, uma crise inesperada no Sudeste que colocou o sistema elétrico brasileiro numa situação extremamente difícil. Para você ter uma ideia, o maior reservatório do Brasil não é Itaipu, porque Itaipu é uma usina a fio d'água, ela tem um lago, mas ela não tem um grande reservatório. O maior é Furnas. Esse reservatório, que hoje deve estar com 50 e poucos %, estava no final de 2014, chegou
como não veio a chuva ali por novembro, dezembro, chegou a 8%. Tanto é assim que isso foi grave, que vocês devem lembrar que lá em São Paulo o risco era de desabastecimento de água. E todo dia se dizia, olha, a Cantareira passou, está abaixo do volume morto. O risco é total. Então, o que nós tivemos de fazer? Nós não aumentamos a energia elétrica porque quisemos. Nós aumentamos a energia elétrica porque tivemos. Para não ter racionamento de energia, tivemos de colocar as térmicas funcionando. E térmica é movida ou a gás, ou a diesel, ou a carvão. Isso. Todos esses combustíveis são pagos. A água não é paga. Quando você tem água no reservatório, sua tarifa de energia é menor. Quando você não tem, você é obrigado a pagar necessariamente o preço do combustível. O que aconteceu foi que aqueles que perderam nas eleições, inconformados, fizeram uma campanha e chamaram de estelionato eleitoral o que era uma seca, uma mera seca. E que agora, ao ser revertida no Sudeste, o preço da energia caiu no Brasil inteiro. Por quê? Porque este mês, olha, já desde de novembro, dezembro do ano passado, começou a chover, então em fevereiro já se via que os reservatórios estavam cheios. A retirada da bandeira. E se tirou a bandeira. Mas aumentou, mas reajustou a tarifa. Nós não estamos manipulando, nós estamos fazendo aquilo que nós não controlamos, porque quem mora aí no Nordeste sabe, ninguém controla a seca, você pode conviver com a seca. Nós convivemos com a seca no setor elétrico, como? Pagando mais. Não tem outro jeito, nós colocamos usinas térmicas para funcionar. Agora, o objetivo aí também, na toda a região do semiárido, com a interligação de São Francisco, é tornar o semiárido brasileiro capaz de conviver com a seca. Porque se você perenizar 1.000 quilômetros de rio, você acaba tendo o controle, porque você não controla quando chove ou não, mas você pode controlar como que você reserva a água para combatê-la. Presidente Dilma Rousseff, a Renata Bezerra de Mello também tem perguntas a lhe fazer. Renata? Presidente, boa tarde, tudo bem? Não, Renata, prazer falar com você. Prazer é meu, presidente. Veja só, a senhora esteve aqui no Recife recentemente e na ocasião a senhora chegou a criticar e taxou de mesquinharia o fato do presidente interino, Michel Temer, né, ter dito que não ia dar o reajuste do Bolsa Família, que eram os 9% que a senhora tinha deixado prometidos. Né? Posteriormente, no entanto, eles mudaram de ideia e deram um reajuste maior, que foi 12,5%. Né? A senhora, após esse reajuste concedido, a senhora considerou uma irresponsabilidade fiscal. Queria saber se a senhora acredita que ele devia ter dado um aumento menor do que isso. Você não vai isso. ver em lugar, me desculpa, você não vai ver em lugar nenhum uma afirmação dela. Pelo contrário. Não, a senhora deu entrevista logo depois. Não, eu disse outra coisa. Olha a entrevista. Eu disse o seguinte: como que alguém que dá aumentos para aqueles que mais ganham não são capazes de dar um aumento bem menor, porque o aumento para os que mais ganham foi 7 bilhões esse ano. E no total dos 3 anos, chegará a 67 bilhões. Esse aumento do Bolsa Família, os 9% que nós estamos dando em abril, ele representava 1 bilhão e 200 milhões. Nós tínhamos assinado o aumento. Nós tínhamos, inclusive, destinado recurso. E o que fizemos? Passamos sistematicamente a denunciar o fato que não tinham dado aumento, tendo recurso orçamentário previsto, que era o IOF. Foi isso que eu fiz. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que nós falamos isso sistematicamente, não só nós, todas as pessoas que têm responsabilidade com a questão social no Brasil falaram também. E aí o que acontece? Você sabe que o governo provisório, ele tem uma característica, ele toma uma decisão. Se as
pessoas questionarem, lutarem, discutirem, proporem, forem para cima, ele volta atrás. Ele fez isso com o Ministério da Cultura, ele fez isso com o Bolsa Família. Agora, eu não podia fazer isso porque eu deixei assinado, pronto para pagar. E não podia sequer alegar que não tinha recurso. Tinha recurso específico destinado, mas tinha sido aprovado no Congresso Nacional. Então não cabia, naquele momento, discussão. O que eu disse é que era um escândalo ter reajustado em 7 vezes quem mais ganha na República e a pobreza, os pobres desse país que ganham Bolsa Família ganhando 1,2 bilhão, não serem reajustados. E os 12%, porque eles passaram mais de 2 meses sem dar um reajuste. Aí eles reajustaram. Presidente... Foi isso que foi feito. Porque na lei é clara, ele tinha de dar o passado. Ele tinha de fazer isso. Certo. Presidente, a senhora falou aí que não há crime contra a senhora, mas a verdade é que durante todo o segundo governo da senhora, a senhora na verdade nem começou a governar direito, de tantas coisas que aconteceram. A senhora vai lutar agora no Senado. Ontem o Silvio Costa, um aliado da senhora, disse aqui que está precisando de 5 votos para barrar o impeachment no Senado. A senhora voltando, como é que a senhora vai reagir? O que é que se pode prometer de mudança de rota para que possa alavancar economicamente o país e tudo mais? A senhora acredita no seu retorno, de fato? Eu não só acredito no meu retorno, como eu luto todo dia para que essa crença vire realidade. Né? Obviamente, se eu ficar parada, né, as condições não serão boas, mas se eu lutar por isso, eu acho que conseguirei realizar isso que eu acho que seria algo importante para o Brasil, porque não só pelo mandato, mas pelo resgate da democracia. Olha, eu acredito que no Brasil algumas coisas são essenciais. Primeira coisa, é fundamental que haja uma reforma política no nosso país. Veja vocês falam que muitas coisas aconteceram e eu nem consegui governar nesse segundo mandato. É verdade, até porque quem dirige a Câmara de Deputados, infelizmente, eu temo que até hoje, é uma pessoa que está suspensa pelo Supremo Tribunal Federal da condição de presidente da Câmara, que é o senhor Eduardo Cunha. O senhor Eduardo Cunha controla a Câmara Federal. Tanto controla que durante todos os meses, até na véspera do meu afastamento, nenhuma comissão da Câmara funcionou. Nem a Comissão de Constituição e Justiça, nem a CCJ, nem tampouco a Fiscalização e Controle, enfim, nenhuma delas. Ora, o senhor Eduardo Cunha continua mandando e desmandando. Acho, inclusive, que ele é responsável pela nomeação de vários dos integrantes do governo provisório interino. Mas não é só isso. Naquele domingo à noite, quando ele encontra com o presidente provisório, ele foi, na verdade, exercer mais uma vez o que ele tentou comigo e que eu nunca autorizei. Ele tentou certo tipo de barganha muito pouco republicana, é o que ele tenta. Então, o Brasil precisa, não há como ter governabilidade e o custo da governabilidade ser a corrupção desenfreada. Isso não é possível. Presidente Dilma Rousseff, J. Batista falando, mas o problema é só Eduardo Cunha? A senhora também não teve votos, inclusive de uma bancada que lhe dava sustentação? Faltou habilidade política à senhora para reverter a situação, já que a senhora era classificada como uma técnica? Olha, eu te digo o seguinte, eu vou te dizer, a partir da Constituição de 1988, né, o Brasil teve um pacto democrático. Esse pacto democrático consistiu na formação, primeiro, de um grande centro democrático. Centro democrático esse que teve um papel relevante, né, na redemocratização do país, o MDB. Bom, esse centro democrático, ele, ao longo desse período, ele foi um fator de estabilidade e governabilidade de todos os presidentes
até então. E é isso que se chama de presidencialismo de coalizão. O que acontece? No governo Fernando Henrique Cardoso, era necessário 3 partidos para ganhar a maioria simples, 4 partidos para a maioria de 2 terços. No governo do presidente Lula, 8 e 11. No meu governo, 14, olha lá, 20. O que aconteceu no Brasil? Aconteceu um processo de fragmentação imenso partidário. Esse processo de fragmentação, ele engendra a fisiologia, ele está baseado na fisiologia. Por quê? Um sistema político que não visa o poder, chega ao poder por vias transversas. Se só alguns partidos se candidatam à presidência da República e se não há nenhuma cláusula de barreira, você vai assistir à fragmentação. No sistema político fragmentado, ele é um sistema que tem uma característica, e tem essa característica no Brasil. Nós temos 37 partidos. Ninguém em sã consciência dirá que são todos partidos programáticos. Ninguém em sã consciência... A vida, verdade, são pouquíssimos, né, presidente? Ninguém, não. Isso contamina todos, sem exceção, porque acaba fragmentando internamente, acaba destruindo as estruturas partidárias mais sérias. Isso aconteceu. Então, o que eu te digo? Eu te digo o seguinte: o senhor Eduardo Cunha é simplesmente a representação de uma tendência hegemônica que foi a ida para a direita do centro democrático. E eu não estou me referindo pura e simplesmente ao PSDB. Eu estou me referindo à fragmentação dos outros partidos. De cada... Eu te digo o seguinte: essa fragmentação que constrói esse centro amorfo e com hegemonia de direita, essa fragmentação, ela atinge todos os partidos, sem exceção. Aí vem a história da negociação. A negociação é uma suposição baseada no fato que você tem partidos programáticos com os quais você negocia projetos políticos. Ocorre que o que estava na pauta, e aí até não sou eu que digo, as investigações dizem isso, as últimas investigações evidenciam, o que estava na pauta não é bem negociações programáticas. E aí eu te digo o seguinte: negociar com o senhor Eduardo Cunha é aceitar a agenda conservadora, ultraliberal em economia e conservadora em direitos sociais, em direitos individuais e em direitos coletivos. Presidente, óbvio que essa negociação nós não aceitamos. Presidente, o ex-presidente Lula teve uma reunião recente com o presidente interino da Câmara, o Valdir Maranhão. E aí, aproveitando essa questão da governabilidade que a senhora estava tratando, eu queria saber se essa conversa do ex-presidente com o Valdir Maranhão poderia ter uma influência aí na sucessão na Câmara, e se isso seria uma forma de, por exemplo, combater o Centrão, e nessa sucessão conseguir uma derrota do Centrão seria uma forma de dar sustentação no caso do retorno da senhora à presidência da República. Olha, Renata, eu quero te dizer primeiro, eu desconheço essa reunião do Lula com o Valdir Maranhão. Não tenho informações sobre ela. E não acredito, assim, até que posso estar desinformada, mas até evidência encontrar, não acredito que ela tenha se realizado, não porque o presidente Lula não possa conversar com o Valdir Maranhão. Não só pode, como até acho que faz parte da democracia ser conversar com quem quer que seja, e acho que o presidente da Câmara em exercício é uma pessoa que está num cargo que deve ser procurado, conversado. Portanto, eu não tenho como te dizer o que o presidente foi fazer lá. Acho que é o tipo da pergunta que vocês podem dirigir a ele. Então, aproveitando, informação sobre a ocorrência dessa reunião. Essa reunião chegou a ser noticiada nos últimos dias. Agora, sobre o plebiscito, presidente,
A deputada federal Luciana Santos, que tem sempre estado na linha de frente aí da sua defesa, já vem defendendo essa ideia do plebiscito há algum tempo. Mas nos últimos dias a senhora mesmo fez um aceno a essa questão do plebiscito, né? Isso significa que no retorno da senhora, a senhora descartaria ficar de forma permanente em função desse plebiscito, ou a senhora ainda não encontrou um consenso em torno dessa proposta? Olha, Renata, eu acho que toda proposta que implicar em eleição direta será muito bem-vinda. Mesmo que seja para reduzir o mandato da senhora? Santos, mesmo, eu acho que a gente tem que estar aberta a qualquer discussão que seja para reformar o sistema político brasileiro. Eu não sou uma pessoa que fico ali agarrada no meu mandato. Eu só acho que o meu mandato foi dado por 54 milhões de pessoas e para qualquer processo de reforma política do Brasil, ele passa pela minha volta. Mas, continuando, não é só o PCdoB e a minha querida Luciana que propõe essa questão do plebiscito. Vários senadores, inclusive, propõem também. Ele está na mesa, essa questão está na mesa de negociação. Agora, é visível que o plebiscito, ele, para ser convocado e para resultar na prática, ele vai demorar, ele demora um tempo, né? Você vai ter, talvez, esse plebiscito no final de 17 ou no início de 18, se ele ocorresse. Então, tudo isso vai ter que ser avaliado, inclusive, uma outra questão. O que será convocado nesse plebiscito? Tem gente que diz que deve ser convocado uma constituinte. Tem gente que diz que eleição presidencial. Tem gente que diz que é uma eleição geral. Constituinte específica para a reforma política ou não? Como? Uma constituição exclusiva para a reforma política, não? Também tem proposta nesse sentido. As propostas. Essas são propostas que eu chamo propostas corretas do campo democrático. Proposta incorreta é aquela que diz o seguinte: nós vamos apostar em que haja, se for derrotado o impeachment, que nós vamos apostar na estabilidade e em 17 vamos convocar uma eleição indireta. Então, tem propostas hoje na mesa que não são do campo democrático e que a gente tem de repudiar. As propostas do campo democrático não só a gente tem de reconhecer, como discutir com a maior honestidade e transparência do mundo. Presidente, durante muito tempo o ex-presidente Lula sugeriu o nome de Henrique Meirelles para comandar a economia do governo da senhora. E ele agora é o que comanda a economia no governo do presidente interino Michel Temer. A senhora errou não ter colocado o Henrique Meirelles antes? Se arrepende disso? Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que a gente não pode fulanizar o exercício de uma atividade econômica. Então, eu vou te dizer o seguinte: o povo mesmo diz uma andorinha não faz verão. O grande problema é saber a quem e a que interesse quem está no exercício da atividade econômica atende. Eu não tenho nada contra o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Acho ele um profissional capaz, responsável. Agora, eu não tenho de concordar com tudo que o governo interino concorda. Resta saber se ele concorda com tudo, com a restrição dos gastos de saúde, educação. Eu te asseguro que isso é impensável num governo meu e tenho certeza, porque fui ministro-chefe da Casa Civil no governo Lula, no próprio governo Lula. Presidente, nós jamais reduziríamos gastos de educação e saúde. Presidente Dilma Rousseff, com relação à Lava Jato, há muitos petistas dizendo que existe uma tendência de dar atenção a petistas, enfim, a prisões. A senhora acha que a Lava Jato está sendo tendenciosa ou não? Olha, eu acho que... Primeiro eu quero te lembrar que a base da Lava Jato é a lei de organizações criminosas. Essa lei de organizações contra organizações criminosas, ela foi mandada ao Congresso pelo meu governo em 2013. Ela previa duas coisas que são fundamentais
nessa Operação Lava Jato. Primeiro, a possibilidade de você culpar o corruptor e não só o corrupto. Porque até então, o corruptor, geralmente detentor de poder econômico, não era culpabilizado. E a segunda questão era o estatuto da delação premiada. Qualquer lei ela pode ser melhorada, alterada e aperfeiçoada. Eu acho que na prática da Operação Lava Jato, em alguns momentos houve de fato um viés. Porém, o fato de ter havido um viés não elimina os benefícios que ela eventualmente trouxe para o país quando a gente olha a investigação de corrupção. Acho que investigar a corrupção no Brasil era algo essencial para o país, inclusive voltar a crescer no futuro. Por quê? Porque a corrupção, ela suga o dinheiro do Estado, ela deprime o dinheiro do Estado. Agora, eu sou a favor do absoluto direito de defesa. Nada justifica, como na ditadura também, nada justificava qualquer cerceamento de liberdade para combater o que quer que seja. E aí eu te digo duas coisas que eu acho que têm de ser modificadas. Primeiro, vazamentos seletivos. O uso da Lava Jato como instrumento de combate político é incorreto. Compromete e mancha o combate à corrupção. E o vazamento coletivo faz parte disso. Segunda coisa que eu acho que tem de ficar clara: tem de ter absoluto direito de defesa, porque essa questão de direito de defesa é a pedra angular sobre a qual se sustenta a democracia jurídico-política no nosso país. Não há democracia. Até aproveitando. Eu sou da época que eu enfrentei, resisti à ditadura, tive preso há 10 anos. Eu sei perfeitamente o que é liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de organização e de opinião. E sei que não se pode tergiversar, não se pode procrastinar, não se pode adiar, não se pode fingir que não viu a injustiça ou qualquer comprometimento do direito de defesa. Presidente Dilma Rousseff. Abre um buraquinho, é que nem abrir o buraquinho num dique. Você abre pequenininho. A água bate, 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 a injustiça bate, bate, bate e arrebenta o buraquinho. A senhora, aproveitando o gancho da sua resposta, a senhora poderia se defender, a senhora mesmo, lá na comissão no Senado. Por que a senhora não quis optar por essa escolha? Ou seja, vai ter um representante? Eu tenho uma estratégia de defesa. A minha defesa hoje, aliás, amanhã, será feita por escrito e será lida pelo meu advogado. Em outra circunstância, perante o conjunto dos senadores, nós estamos avaliando meu comparecimento. Nós achamos que, diante da condição, não seria adequado a minha presença. E avaliamos a minha ida no plenário do Senado. Presidente, aproveitando a questão, Márcio tocou na história do Henrique Meirelles e eu queria saber se, num eventual retorno da senhora, se a senhora manteria as medidas econômicas que vêm sendo adotadas pelo governo interino ou se a senhora reverteria elas. Quais? Você quer me dizer quais? Não, as medidas que... essas querida, não, veja. Não se discute quais. Por exemplo, eles agora anunciaram esse pacote, essa meta fiscal maior do que a sua. O ministro está falando essa meta fiscal maior do que a minha, eu discordo dela. Ela é uma meta fiscal que foi feita para garantir o golpe impeachment, ou seja, para fazer benesses e bondades para quem eu acho que não deve ser feito bondade. Outra meta que eu não gosto é a forma como estão fazendo a política de limite do teto do déficit e do gasto, porque é uma consequência da outra. Mas limite do gasto, eu já falei ao longo. Tá bom. Presidente.
Presidente. Do gasto da saúde e da educação. Qual que é a medida do teto do gasto? É a seguinte: eles, através de uma proposta de emenda constitucional, enviaram ao Congresso uma medida. Essa medida propõe o quê? Propõe que, a partir de agora, né, do ano de 2017, o gasto com saúde e educação seja corrigido simplesmente pela inflação. O que significa isso? Qual é a consequência disso? Significa que, por pessoa, como aumenta o número de brasileiros e de brasileiras que procuram saúde, procuram educação, porque nós somos um país jovem, que cresce do ponto de vista da sua população, quanto mais aumentar, mais vai diminuir o valor por pessoa, o valor real por pessoa gasto pelo Estado de saúde e educação. Isso é gravíssimo. Isto eu não concordo. Não vou concordar. Agora, acho que não é necessário reduzir saúde e gastos com saúde e com educação para se ter um equilíbrio fiscal, para se ter uma robustez fiscal. Veja, nós tínhamos aprovado para a proposta de 96 bilhões de déficit. Eles elevaram para 170. Nesses 170 estão embutidos várias coisas. Está embutido o aumento, que eu falei, de 77 bilhões, sendo dos quais 7 bilhões esse ano, a negociação com os estados, o pagamento de emendas muito maior do que foi feito em qualquer época do ano, do passado. Então, o que eu estou te dizendo é o seguinte: nós, ao contrário, somos a favor do equilíbrio fiscal. Nós somos contra que, para o equilíbrio fiscal, se reduza gasto em saúde e educação. Então, por isso que eu te perguntei quais, porque pode ter alguma medida que eu concorde. Essas duas, eu não concordo. Acho, a primeira, acho que foi demagógica, e a segunda é um crime contra a população desse país. Agora, presidenta, durante o... presidente, eu vou ser, infelizmente, obrigada a desligar. Mas antes eu queria agradecer a atenção de vocês. Posso fazer uma pergunta bem rapidinha? Calma, gente. Presidente, o deputado Silvio Costa. Não pode. Presidente Dilma Rousseff, deixe a sua mensagem então para o ouvinte da Folha, do Folha Política, o ouvinte pernambucano. Olha, eu queria dizer o seguinte: eu acho importante esse debate na rádio, me proponho a voltar outras vezes, né? E acho que cada vez que a gente debate, a gente esclarece. Eu sempre digo que a arma que eu tenho atualmente, posto que, apesar de você manter as instituições democráticas, você está rasgando a Constituição. Eu caracterizo como um golpe. Agora, acho que para ampliar a defesa da democracia no nosso Brasil, nós temos que discutir. Por isso que eu agradeci muito ao João Batista. Jota, presidente. João é o nome de batismo, o nome de guerra é Jota Batista. Tá bom, Jota. Eu acho até bonito o Jota Batista. Obrigado. Você deve usar isso no seu e-mail, né? Isso. O Márcio Didier e a Renata. Obrigado. Presidente, só uma coisa. Para o nosso ouvinte da Folha, um grande abraço. Ok. Presidente Dilma Rousseff, presidente afastada, conversando com a gente, concedendo essa entrevista. Mas a gente pergunta depois. Isso, até pela pretensiosa, enfim, estouramos até o tempo porque, na verdade, estipulado, nós íamos né? fazer uma entrevista de 20 minutos, né, Jota? E terminamos aí fazendo de 40. 40 minutos. Enfim, agradecemos aí a atenção aqui com os ouvintes da Rádio Folha, os ouvintes do Folha Política. Em breve estaremos, claro, tendo outras oportunidades. Isso, vamos voltar a conversar com... Até porque as perguntas... Tem muita aqui, a gente fez um bocado, ainda não deu para... Porque, na verdade, quando você começa um assunto, vai puxando o outro, você vai deixando brechas que você pode fazer. Isso. Exatamente. Ela ficou chateada porque vão colocar ela lá no camarote de ex-presidentes, né, na abertura dos Jogos Olímpicos, enfim. Lewandowski ontem também... de certa forma, ela tocou no assunto. Não permitiu aí, né, os áudios lá do Sérgio Machado na delação, enfim, tem uma série de coisas aí, mas deixa... Mas a gente vai voltar com ela, vamos conversar novamente. Ok, Renatinha, apareça mais vezes, hein? Jota.
volta. Aparecerei, já que a presidente se dispõe a voltar mais vezes. Não, só vem aqui quando Dilma Rousseff participa. Não, pelo amor de Deus. Ok, Márcio, forte abraço também. Forte abraço. Nossos colegas aqui também, né, que estão... Tá fazendo, a gente fez transmissão ao vivo pelo Face hoje, pelo portal Folha PE, né? Estamos aqui com o Tauan também acompanhou, o Jofrão. Isso. Então foi, obrigado, gente, pela audiência. Ok, forte abraço a todos e até amanhã, Márcio. Até amanhã. Final do Folha Política de hoje. Folha Política. 1h mais 12 minutos, rápido intervalo, voltamos já dando sequência ao Conexão Notícias.